Fala galera, aqui é o Guilherme em mais uma aula do canal Prof Mecânica. E nessa aula vamos falar sobre o centro de massa ou centro de gravidade do veículo. Mas antes de começar a aula, deixe o like no vídeo para deixá-lo mais famoso e se inscreva no canal com o sininho ativado para sempre ter informações de quando eu posto as minhas aulas. E sem mais enrolações, vamos à nossa aula! Então galera, antes de começar a explicar realmente os cálculos do centro de gravidade ou centro de massa, eu tenho que trazer um pouco da teoria para vocês entenderem como ele funciona. Então, de acordo com o Tenebal 2006, o centro de massa, CM, é definido como ponto no espaço onde se concentra toda a massa do corpo e que se move como se todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nesse ponto. Já o centro de gravidade, o ponto no espaço onde a atuação da força de gravidade sobre o mesmo corpo. Sendo assim, esses dois conceitos são distintos. Aí então você já entende que o centro de massa é uma coisa e o centro de gravidade é outra coisa. Agora, porém, suas posições para alguns casos podem ser consideradas iguais. Assim, alguns autores de biografias automotivas, como Jazar 2014, citam o centro de massa como ponto onde se concentra todas as forças aplicadas ao veículo, e outras, como Leal 2012, já considera esse ponto o centro de gravidade do veículo. Sua posição é muito importante para o cálculo da dinâmica veicular. Dessa forma, o primeiro ponto do veículo que deve ser calculado é a posição do centro de gravidade, para poder assim denominar a distância das forças de cada eixo. Então é através da posição dele que a gente sabe quanto de porcentagem de força vai se aplicar em cada eixo e como a gente vai trabalhar com a transferência de carga do veículo. Na figura que está sendo apresentada para vocês na tela é apresentada a posição no espaço do centro de gravidade de um veículo simétrico. Simétrico quer dizer que eles têm os dois lados do veículo igual. Existem alguns veículos que são assimétricos. E a distância dele dos eixos dianteiro e traseiro, com as forças normais de cada pneu. Para calcular a posição longitudinal apresentada na figura do CG, é utilizada as seguintes equações apretadas por Gillespie. Pois no caso do veículo estar na situação da imagem, a altura é arbitrária e a posição é no meio do eixo, no meio do veículo no caso, né? Então, quando você vai calcular o seu centro de gravidade, você primeiro estima a altura dele, próximo ao eixo do pneu, ou seja, metade do diâmetro do pneu. Geralmente é onde está a posição do centro de gravidade de um veículo na altura, próximo dali. Com isso, se o seu veículo é simétrico, você coloca ele no meio do seu veículo, na vista frontal, e calcula as posições dele de acordo com as equações que estão aparecendo para vocês na tela. Lembrando que, de acordo com o Leal 2012, para veículos com tração e motor na dianteira, sendo assim, CG dianteiro, é 60% da carga no eixo dianteiro e 40% no eixo traseiro. Já para veículos que a tração e motor são na traseira, no caso, né? Ou seja, CG traseiro, a carga é o inverso. Dessa forma, 60% para a traseira, 40% para a dianteira. Para veículo onde se encontra um em cada eixo. Assim, se eu tenho o motor no eixo dianteiro e a tração na traseira, ou motor na traseira e tração no eixo dianteiro, vai 55% do peso no motor e 45% no eixo da tração. E para a tração integral, a porcentagem é equilibrada, ou seja, quando tem tração nos dois eixos. Ou seja, 50% para os dois. Em caso que o veículo está em uma subida ou em uma descida, de acordo com a figura apresentada na tela ou Jazar 2014, as equações para calcular a posição do CG na longitudinal são as seguintes, em que alfa é o ângulo de inclinação da subida ou descida. Lembrando que, no caso que você tem que sempre ver qual eixo tem o maior peso, né galera? Se o eixo que tem o maior peso vai ser a distância mais perto do CG, né? Assim você tem que cuidar esse ponto de qual vai ser a maior distância e qual vai ser a menor distância para utilizar a fórmula. No caso que a tração integral, né, a fórmula é única para os dois pontos, então, ou seja, a distância é a mesma para eles. Então a equação é uma só.
Jazar também apresenta o caso em que o veículo é assimétrico, ou seja, um lado do veículo é diferente do outro. Isso acontece em veículos de corrida, da NASCAR, essas coisas onde só tem posição para o piloto. Neste caso daí, você usa essa equação, porque vai ter o peso do piloto em só um lado do veículo e não dos dois. Como é o comum e tem 4 passageiros. Na vista frontal, como é apresentado na figura. Assim, o cálculo da posição do CG é pelas duas equações que estão apresentadas para vocês. Então, agora com a ajuda do MATLAB, vamos realizar estes cálculos e obter a posição do centro de gravidade para todos os veículos citados nos dois casos ZUS. Então, quais seriam esses dois casos? É o terreno plano e o terreno inclinado. Os veículos, todos que eu citei aqui anteriormente. Então agora eu estou apresentando para vocês, galera, o script do MATLAB que está na descrição para vocês. Caso você não tenha o MATLAB, também vai estar a planilha de cálculo do Excel. Então no script de cálculo vocês têm todos os parâmetros do veículo, bem certinho, todas as porcentagens separadas para cada situação e questão. É só vocês lerem aqui os comentários que vocês vão se localizar o que é cada situação, pessoal. Então calcula as forças, a força-peso, a força do veículo na tração, aplicada no eixo com maior carga, motor e tração na mesma carga. Com menor carga, sem nada, é o eixo sem carga nenhuma, né? Só sem motor e sem tração. Daí o caso 1, pista plana, ele informa aqui qual que é o caso 1, informa o veículo que vai ser o primeiro, calcula a posição, cita as forças que precisa, calcula a posição, dá o resultado. Outro tipo de veículo, no caso da tração traseira, a gente só vai inverter as posições, né? Então eu só botei aqui invertido no script do MATLAB. Veículo com tração num eixo e motor no outro. Ele vai aqui pegar os 55% e o 45% e vai calcular as posições e retornar as respostas para nós. E o veículo com tração integral. E assim ele realiza o caso 1, o caso 2 é veículo em terreno inclinado, vai fazer as mesmas coisas, porém calculando a posição no terreno inclinado e vai fornecer as mesmas respostas. Beleza? E por fim, cálculo da posição frontal é igual para todos os tipos de tração e dos veículos, e nos dois casos. Então ele vai informar que é a vista frontal do veículo, vai informar se o veículo é simétrico ou se o veículo é assimétrico. E assim ele finaliza todos os cálculos do centro de gravidade. Daí você pode rodar o seu programa aqui no Home, esse botão verde, clica nele e você vai poder ver todas as posições do centro de gravidade dependendo do tipo de veículo que você tiver. Dessa forma você pode ver qual veículo você tem e encontrar o centro de gravidade, a posição longitudinal e posição frontal. Por fim, encerramos a aula por aqui. Obrigado por assistir ela. Se gostou da aula, deixe o seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado para saber quando mais aulas dessas vão sair no canal Prof. Mecânica. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!